aquilo ali, aquele buraquinho ali, né? E tinha essa malformação. Olha só como fechava completamente o bronco intermediário aqui. Ó, fechou, né? Muito parecido com aquele primeiro paciente que eu mostrei para vocês. E que a gente não enxergava o bronco do lobo superior. Então, tinha o bronco do lobo médio aqui e do lobo inferior e fechava. Então, tinha uma arginesia do bronco do lobo superior, o lobo médio não funcionava e tinha um colapso do brônquio. Então, a gente fez uma tomografia. Na tomografia, a gente via que o lobo médio ele era hiperinsuflado, nesse caso aqui. A gente via que o brônquio era completamente fechado, o brônquio principal direito, né? E a gente tinha essa drenagem anômala da cava. Então, essa aqui é a tomografia do paciente. Então, a gente tinha hiperinsuflação. A gente não tinha bronquiolobo superior, tinha uma hiperinsuflação do lobo médio. Então, o lobo médio que era alçaponado, porque vocês viram que não tinha brônquio. E o lobo inferior que a gente tinha, ele drenava para a veia cava. Então, na verdade, o pulmão direito ele não funcionava. Então, aqui, a veia, ó, a veia pulmonar inferior drenando para a cava. E esse paciente teve uma piora importante do padrão respiratório, claro, teve bradicardia, queda de saturação, e ele não melhorava em ventilação mecânica. Essa aqui era a ventilação do paciente, olha só, o paciente sempre com sofrimento respiratório, a gente não conseguia, isso aqui antes dele ir para a ventilação mecânica, dar um suporte adequado para esse paciente, muito provavelmente pela malácia brônquica do paciente, né? Então, a gente decidiu, não, tá, o problema dele é a malácia. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu fazer uma lobectomia média, né, porque o brônquio do lobo médio não funcionava, fez a ressecção do brônquio intermediário e fez uma anastomose, uma broncoplastia. Anastomosamos o brônquio do lobo inferior no brônquio principal direito, né, achando que fosse resolver o problema. E foi feito a reinserção da veia pulmonar no átrio, né? Bom, vai resolver. Aí, o raio-x pós-operatório, né? Então, a gente tentou preservar ao máximo o pulmão direito desse paciente, só que ele evoluiu mal, não melhorava e começou a sair secreção pelo tubo. Então, puxa vida, o paciente está fazendo edema pulmonar. O que aconteceu? A drenagem não está adequada. A gente fez uma angiotomografia. A angiotomografia mostrou que a veia pulmonar, que foi anastomosada, ela estava estenosada. E não, essa aqui é a veia pulmonar da esquerda e a veia pulmonar da direita completamente estenosada e não estava drenando adequadamente. O que a gente decidiu fazer? Pneumonectomia no paciente. Então, esse paciente foi submetido a uma pneumonectomia. Tá, e agora a gente achou, tá, resolvemos o problema do paciente. O grande problema é que o paciente não melhorava. O que a gente fez? Vamos botar uma traqueostomia para diminuir a resistência da via aérea do paciente. Não melhorou. O paciente continuava assim, ó. Sofrimento respiratório, daí a gente fez a traqueostomia, né? A gente achou que fosse melhorar com a traqueostomia, o paciente não melhorou com a traqueostomia. Repetimos a broncoscopia. Na broncoscopia, o paciente ele tinha uma malácia do brônquio principal esquerdo, que a gente não tinha visto no exame prévio, mas eu acho que ela exacerbou depois da pneumonectomia. Então, a gente decidiu, nesse caso, olha só como fechava o brônquio principal esquerdo, colocar um stent. Então, a gente botou de novo com a broncoscopia, colocamos o stent. O stent, ele ia até brônquio, isso aqui, ele ia até brônquio principal esquerdo, né? E o brônquio do lobo superior ficou entre o stent. Aqui, ó, aqui é o brônquio do lobo superior esquerdo, desculpa. Ficou entre o stent. Com esse caso, a gente conseguiu tirar o paciente da ventilação mecânica e o paciente melhorou muito depois, tanto que ele teve alta da UTI.
Só que continuou complicando. Aí ele complicou com a traqueostomia. A parede anterior da traqueia, ela cedeu, né? Então, era isso que a gente via com a traqueostomia. Aqui está o brônquio principal esquerdo. Aqui, ó, recoberto, ali o brônquio do lobo superior esquerdo. Ele estava pérvio, então não tinha mais aquela malácia, né? E aqui, esse é o brônquio principal esquerdo, e aqui, complicação com a traqueostomia. Fez um granuloma e a parede anterior da traqueia, ela cedeu. A gente fez broncoscopia rígida, olha só como cedeu a parede anterior da traqueia. Tentou tirar os granulomas, mas a parede traqueal anterior, ela cedia. Tentamos colocar alguma estabilização, uma cânula mais longa, também a gente não conseguiu, né? E decidimos colocar mais um stent. Aí o paciente melhorou. A gente colocou a cânula de traqueostomia dentro do stent, então onde é que está o stent? Ele foi quase toda a extensão da traqueia, e o paciente melhorou. Isso aqui fazem 2 anos já. Esse era um caso clínico, assim, foi um caso clínico bem difícil. A gente ainda lida com esse paciente atualmente, os fellows que estão com a gente, eles veem que a gente luta por esse paciente ainda, ele complica bastante, principalmente por causa dessas alterações da traqueostomia, principalmente a traqueostomia complica um monte. E eu gostaria de agradecer a você assim pelo convite. Eu estou muito feliz em participar com cirurgiões pediátricos aí, que a gente tem que eu acho que tem que ter uma boa convivência com cirurgiões pediátricos, né? Porque a gente depende de vocês e muita coisa também. E eu acho muito legal assim essa interação entre os cirurgiões torácicos e os pediátricos aí.